Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos aqui com a nossa aula de hoje, fazendo aquela recapitulação que eu expliquei para vocês na nossa última aula, certo? A aula de hoje é sobre ainda o módulo 2 e vamos especificar um assunto da página 18. Então vamos lá, peguem aí o livro de vocês, módulo 2, página 18. Nessa página temos aí um quadro de Di Cavalcanti chamada Os Pescadores. Para falar um pouco desse quadro, a gente vai voltar no contexto histórico da época e falar de um momento muito importante da história aqui do Brasil, que foi o movimento modernista da Semana de Arte Moderna de 1922, que representou o grande marco da arte moderna aqui no Brasil. E esse quadro que ilustra essa página de vocês, da página 18, é de um artista que foi extremamente importante nessa semana de 22 e foi dele a capa do catálogo também. Então nós vamos conhecer o que foi essa semana de 22 e vamos conhecer também um pouco das características de obras desse artista. Então vamos lá aqui na sequência, vamos entender o que foi a semana de 22. Bom, a arte moderna aqui no Brasil, ela começou ali no início do século XX, certo? Por volta de 1915, 1917, quando os artistas começaram a fazer suas primeiras exposições individuais. Porém, o público brasileiro, os críticos de arte brasileiros, ainda não eram acostumados com essa nova arte que estava surgindo, considerada a arte moderna. Até então, a arte era acadêmica. O que é uma arte acadêmica? É aquela arte que tem os princípios clássicos ensinados ali na Academia de Belas Artes, que nada mais era do que uma universidade, só que recebia o nome de academia. E nessa academia, os ensinos da arte eram completamente clássicos, inspirados completamente naquilo que os olhos viam, em fatos reais, acontecimentos históricos. Então, durante séculos, as pessoas estavam acostumadas a esse tipo de arte. E quando surgiu a máquina fotográfica, coube a ela fazer esses registros da história. E os artistas ganharam maior liberdade para explorar suas técnicas e sua criatividade. Então vem surgindo a arte moderna no Brasil todo e também pelo mundo todo, primeiramente na Europa, onde surgiram as vanguardas europeias, as quais os artistas brasileiros tanto se inspiraram. E isso é muito bom ficar bem claro isso para vocês. Bom, então aqui, a semana de 22, ela foi um marco da história da arte brasileira. Ela foi uma tentativa de ruptura com a estética academicista, que é essa arte acadêmica que eu me referi para vocês, sendo aquela cópia fiel da realidade. Foi a primeira exposição coletiva desses artistas modernistas. Até então, até essa data de fevereiro de 1922, os artistas fizeram exposições individuais. Essa daqui foi o momento em que todos os artistas se reuniram e fizeram uma exposição coletiva, não só de pintura, mas de todos os segmentos artísticos que viriam a ser as considerações para a arte moderna, na pintura, na escultura, nas músicas, nas peças teatrais, na dança, nas maquetes de arquitetura, enfim, todos os segmentos artísticos participaram dessa exposição. O local onde eles escolheram para fazer essa exposição foi no Teatro Municipal de São Paulo, um lugar requintadíssimo, muito chique, considerado muito clássico, comparando ao estilo de obras que seriam apresentadas. O conflito começou por aí, o local escolhido. Porém, não tiveram outra opção, porque o local de maior credibilidade para se fazer uma exposição muito imponente era lá, nesse lugar mesmo. Aqui é a capa do catálogo dessa exposição, da semana de 22. E ela foi feita pelo artista Di Cavalcanti,
em uma forma de gravura, e aqui vem especificando Semana de Arte Moderna, capa do catálogo, que foi uma exposição, como eu me referi, aconteceu em São Paulo em fevereiro de 1922. Então aqui, esse artista que nós temos aí a ilustração da obra Os Pescadores, também fez a capa desse catálogo e ele participou com diversas obras. Vamos agora para as partes dos slides aqui que retratam sobre as obras do Di Cavalcanti. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas obras modernistas que participaram da Semana de 22, mas não só do Di Cavalcanti. Temos obras aqui da Tarsila do Amaral, que foi uma grande artista importantíssima para a arte moderna, e aqui o Di Cavalcanti. Aqui é o retrato dele e aqui uma das obras. E uma das características mais importantes das obras de Di Cavalcanti é que a figura feminina ela sempre está presente em suas obras. E a figura feminina que ele representa é a mulher brasileira. Aqui o estilo de obras. Ele, como eu falei para vocês, as vanguardas europeias já aconteciam e era completamente caracterizada em artes mais modernas também. Então aqui, Di Cavalcanti ele se inspirou em qual dessas vanguardas? Ele se inspirou no expressionismo e no cubismo. De que maneira se caracteriza o expressionismo? Colocando imagens que as cores não pertencem às mesmas da realidade, uma certa deformação da imagem, a expressão de sentimento, de emoção, e o cubismo geometrizando as formas. E sempre trabalhando o cenário brasileiro, sempre retratando a cultura brasileira, dos trabalhadores, das favelas, dos pescadores, das mulatas, enfim. Di Cavalcanti ele procurou retratar muito em seu quadro a cultura brasileira e sempre a mulher presente. Aqui é um exemplo de outras obras do Di Cavalcanti. Observem a estilização dos traços. Observem como ele coloca a geometrização, as cores vivas, as cores fortes, que não são referentes com fidelidade às obras da realidade. Aqui, outra obra de Di Cavalcanti, a presença feminina sempre constante. Outra obra em que ele demonstra proporções completamente exageradas das formas. Aí ele retrata as baianas, como eu expliquei, sempre temas brasileiros, sempre temas populares, cores vibrantes, muito fortes, nem sempre as cores que eram competentes à realidade, os traços sempre geometrizados. E aqui a obra que ilustra a página 18 do livro de vocês. Então vamos falar um pouco sobre essa obra. Então, Di Cavalcanti, artista do modernismo brasileiro, importantíssimo na Semana de 22, com participação tanto de obras modernistas, como também fez a criação da capa do catálogo, que é uma espécie de convite, uma apresentação prévia para o público, convidando o público e mostrando um pouco do que viria a ser apresentado na exposição. Vemos aqui os traços geometrizados, inspirando na vanguarda do cubismo, e os traços do povo brasileiro. São os pescadores, é a mulata, é a mulher, é sempre paisagens brasileiras. Então é isso, pessoal. As obras do Di Cavalcanti sempre se aproximaram muito da cultura do nosso país. Porém, ele tinha características modernistas. Por quê? Porque não observamos imagem fotográfica no seu quadro. Quando olhamos um quadro desse do Di Cavalcanti, ele não é aquela imagem que as pessoas estavam acostumadas a ver de uma imagem fotográfica. Não, ele é o que? Estilizado. Ele tem formas diferenciadas, proporções diferenciadas, mas retrata e identificamos personagens como o homem e a mulher e elementos que remetem à cultura brasileira. Então é um quadro agradável,
fácil de ser identificado e agora vocês já sabem que pertence ao modernismo de Cavalcante. Vamos ver aqui outras obras para conhecer outros trabalhos e sempre enfatizando, sexto ano, a figura feminina sempre presente. Agora tem outros artistas aqui que participaram também da semana de 22, com uma escultura de Vitor Brecheret, que fez também o monumento às bandeiras, que é uma obra gigantesca que se encontra no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Esculturas. Vamos ver aqui algumas obras da Tarsila do Amaral, que participou do modernismo, porém não participou da semana de 22. E é isso, pessoal. Nós vamos encerrar por aqui. A aula de hoje foi referente à página 18 do módulo 2, um aprofundamento sobre a obra desse artista tão importante na nossa cultura, na nossa arte brasileira de Cavalcante. Um beijo bem grande, fiquem com Deus!